Ao longo das gerações, nós temos percebido que os princípios de Deus, os princípios divinos, eles têm sido transmitidos de pai para filho, de filho para neto. E o que a gente tem percebido é que ao longo dessas gerações há uma transmissão de conhecimento. Desde Adão, passando por Caim e Abel, até Noé, ou até mesmo Moisés e os seus sucessores, e até os dias de hoje, o que temos percebido é o que eu costumo falar sobre transmissão geracional. Noé ofereceu animais que ele considerou puros para o sacrifício. Você pode ver isso no capítulo 8 de Gênesis. Noé ofereceu sacrifícios do que ele considerou como animais puros. Mas a verdade é que Deus só teria comunicado esses animais puros no livro de Levítico, que a gente conhece, no livro de Levítico, capítulo 11, mas séculos depois, através de Moisés. Como eles sabiam que esses sacrifícios faziam parte das transmissões de conhecimento de Deus? O que isso deveria gerar em mim e em você é uma percepção clara de um aspecto. Nós temos obrigação de transmitir os princípios divinos. O que eu digo com isso é que tenho percebido ao longo de alguns anos que as palavras, as mensagens que têm sido pregadas, em alguns momentos, têm sido esvaziadas, com falta de profundidade e uma falta de entendimento claro. A importância de se transmitir um conteúdo da palavra de Deus, a importância de se transmitir o ensino de pai para filho, de transmitir geracionalmente esse ensino, tem falhado. Esse vídeo, junto com mais outros 2 vídeos, é uma série de vídeos que eu vou tentar aqui, e óbvio eu não tenho nenhuma intenção de esgotar o tema, mas eu vou tentar trazer uma reflexão para o seu coração sobre aspectos importantes da palavra de Deus no que concerne à transmissão geracional, algo que eu intitulei como transmissão geracional. Todo vídeo vai ter começo, meio e fim, mas eu te incentivo a não pular esse vídeo e assistir na ordem que a gente colocar no canal. Esse é o primeiro vídeo e virão outros 2 na sequência. Eu e você somos mensageiros de Deus na palavra de Deus. Então, nos próximos minutos, nós iremos falar um pouco mais sobre a transmissão geracional. Hoje eu estou em Cáceres, no Mato Grosso. Atrás de mim eu tenho a Biblioteca Municipal e eu também tenho ao meu lado aqui a Câmara Municipal dos Vereadores, a Câmara de Cáceres. E eu estou aqui hoje no Mato Grosso para trazer uma palavra de reflexão para o seu coração, para trazer uma palavra de Deus para você. Eu falava no começo do vídeo que esse é um vídeo de uma série de outros 3 vídeos ou outros 2 vídeos, contando com esse 3, em que a gente vai falar um pouco sobre transmissão geracional. Eu quero começar explicando que a necessidade de se transmitir um conhecimento exige uma necessidade ou uma oportunidade de que se continue ensinando, ou seja, um ensino contínuo da palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, no verso 1, essa é a parte que fica preto e branco, e aí você pode ter percebido que passou muitos carros aqui. Mas eu dizia aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, no verso 1, a palavra do Senhor disse, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, Moisés chamou todo Israel e lhe disse, aqui Moisés, já próximo do fim da sua vida, estava comunicando novamente a palavra de Deus, aspectos importantes para a geração dos filhos daqueles que nasceram no deserto. E ele disse, escute Israel os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio para que vocês aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. Deus, através de Moisés, estava tendo cuidado de transmitir uma necessidade básica. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a necessidade de aprender. Moisés estava falando a um povo que eles deveriam se aproximar de Deus e eles tinham uma obrigação de aprender. Eu e você temos obrigação de aprender. E isso nos leva a um segundo ponto, que é tão importante quanto aprender, a necessidade de que alguém ensine. Paulo falando em Colossenses, no capítulo 1, no verso 6, ele disse que aquela fé que produzia frutos e crescia entre os colossenses só era possível porque eles haviam ouvido e entendido a mensagem da palavra de Deus. E ele termina dizendo que isso vem de Epáfras, ou seja, ele disse que havia quem ensinasse. Moisés falando e disse que deveríamos ter o cuidado de pôr em prática. O ensino que eu aprendo e não ponho em prática, ele é um ensino morto. É um ensino que não vai ter futuro, não vai ter valor, na verdade.
E se a gente avançar um pouco mais ainda no livro de Deuteronômio, agora eu vou ler na Nova Versão Internacional, capítulo 6, o verso 6, a palavra de Deus diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência. E aqui eu quero fazer uma pausa. Não existe só a necessidade de aprender e de ensinar, mas a necessidade de ensinar com persistência. Por várias vezes, quando eu subia para pregar, ou quando eu subo para pregar, às vezes eu acabo repetindo uma ou outra mensagem, e eu acredito que muitos dos pregadores acabam repetindo algumas vezes as mensagens, porque existe a importância de persistir no ensino, de não desistir na primeira tentativa de um ensino que não foi concretizado ou que não pôde ser entendido. O que eu quero dizer com isso? Paulo, falando aos Filipenses, ele disse: eu escrevo, Filipenses capítulo 3, ele disse: eu escrevo de novo essas mesmas coisas a vocês, porque para mim é segurança e para vocês também é segurança. A persistência no ensino é a chave de um aprendizado perfeito. Porque quando eu tenho persistência em ensinar, também tenho persistência em que entendam que é necessário aprender. E Moisés, falando ainda, ele disse assim: converse sobre esses ensinos quando estiver sentado. Eu ainda estou lendo Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Converse sobre eles, agora o verso 7. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aqui é a ideia de continuidade. Moisés estava dizendo que era necessário que todos os dias nós nos esforçássemos para ensinar, para conversar sobre isso. Se eu sento, tomo café em família, eu tenho que conversar sobre a palavra de Deus. Numa refeição, no almoço, no jantar, eu tenho que conversar sobre a palavra de Deus. Quando eu estiver andando, quando eu tiver oportunidade no meu trabalho, quando você tiver oportunidade na sua comunidade, no seu trabalho, na sua faculdade, temos que falar e ensinar a palavra de Deus. O verso 8 ainda diz assim: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Quando ele fala sobre braços e testa, ele está falando do próprio corpo, com o sentido de que é necessário haver um testemunho vivo daquele aprendizado. Se no verso anterior, em Deuteronômio capítulo 5, ele disse que a gente tinha que pôr em prática aquilo que aprendeu, aqui ele reforça essa ideia. Quando eu falo sobre atar a palavra nos braços ou na testa, não é que eu tenho que andar com a Bíblia presa na testa, mas que as pessoas que me veem precisam ver refletida a imagem de Cristo em mim, precisam ver o comportamento de Cristo. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, agora que vocês estão em Cristo, pensem nas coisas do alto. E essa reflexão precisa ser um sinal claro na minha e na sua vida. No livro de Josué, capítulo 1, verso 8, a palavra de Deus diz assim: não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Um outro ponto importante é que a palavra de Deus ensinada é motivo de prosperidade na minha e na sua vida. Deus estava dizendo para Josué que estava às beiras de acessar a terra prometida, ou seja, aquela promessa que foi feita a Abraão, Isaque e Jacó, que você conhece, e se você não conhece, pode ler melhor no livro de Gênesis. Deus estava dizendo para Josué: tenha coragem e ensine essas palavras todos os dias. A prosperidade de vocês, o sucesso de vocês, depende desses ensinos. Hoje, na minha e na sua vida, o nosso sucesso, a nossa prosperidade, tudo de bom, tudo que a palavra de Deus traz de bom na minha e na sua vida, depende de que a gente ensine e aprenda a palavra de Deus. E ele disse que você prosperaria em todos os seus caminhos. Trouxe alguns trechos do Velho Testamento, mas o que eu quero dizer para mim e para você, o que eu quero dizer para nós, é que as Escrituras trazem no Novo Testamento um padrão recorrente. João capítulo 14, verso 26, a palavra de Deus diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Nós vemos o Novo Testamento trazendo uma afirmação clara do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, a promessa que Jesus estaria fazendo, que as Escrituras iam trazendo paulatinamente, uma promessa revelada progressivamente da vinda do Espírito Santo, agora Jesus está afirmando: esse Consolador, esse Espírito Santo, vai nos ensinar tudo e vai fazer com que a gente se lembre. O que a gente precisa entender na minha e na sua vida, e em todos os momentos, as Escrituras apontam para um caminho certo, um caminho concreto. O ensino da palavra de Deus precisa ser contínuo. E hoje, na minha e na sua vida, temos a presença do Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo com o poder de nos ensinar, de nos fazer lembrar daquilo que ensinou. Eu oro todos os dias pedindo que o Espírito Santo me dê condições de continuar esse trabalho,
de ensinar a palavra de Deus, de comunicar acerca das Escrituras, seja na minha casa, seja nos locais aonde eu vou. Eu tenho pedido a Deus que me abençoe, que me dê graça para poder transmitir com clareza a palavra de Deus. E apoiado nessa promessa das Escrituras do Espírito Santo, que eu digo para o seu coração, temos um Consolador capaz de nos ensinar. Então ore, se você estiver no trabalho, se você estiver vendo esse vídeo no trânsito, voltando para casa, ore agora quando chegar em casa e diga: Espírito Santo, eu gostaria que o Senhor me ensinasse a sua palavra. Eu gostaria que o Senhor me fizesse lembrar dela nos momentos oportunos, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor. O que eu tenho dito e tenho repetido exaustivamente, temos que meditar na palavra de Deus dia e noite. E um caminho certo que as Escrituras nos dizem, Provérbios 22:6, ensina teu filho no caminho que ele deve andar. A palavra de Deus tem nos apontado um caminho de ensino, um caminho de esforço no ensino, para que gerações aprendam e ensine as próximas gerações. Eu oro a Deus que esse vídeo acesse o seu coração e de que você ensine e aprenda a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.